Olá, você que acompanha o Professor Jeová, esse é o nosso canal, o Curso da História. Muito bem, nos vídeos anteriores nós falamos sobre a primeira civilização da Antiguidade Oriental, o Egito Antigo. Restava dizer ainda, como complemento, o grande legado que os egípcios deixaram, não só para os povos subsequentes, mas para toda a humanidade. Falar do Egito Antigo e não falar da medicina desenvolvida pelos antigos egípcios é até um sacrilégio. Os médicos egípcios de 5.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, tinham profundo conhecimento de anatomia humana, faziam cirurgias, tratamentos os mais diversos, lidavam com fraturas, faziam intervenções até muito complexas, como cirurgias cranianas. Isso mesmo, múmias foram encontradas com incisões cranianas e, ao que tudo indica, muito bem feita, com sucesso, com êxito. Ou seja, o paciente sobreviveu à intervenção. Então é óbvio que isso é espetacular. Nós estamos falando de uma civilização de 4, 5 mil anos atrás e que fazia esse tipo de intervenção médica. Agora, por que os egípcios tinham profundo conhecimento a ponto de fazer cirurgias e tudo que eu acabei de falar? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Essa crença na vida após a morte levou os egípcios a uma técnica que é a técnica do embalsamamento dos corpos, ou mumificação. Durante muito tempo, acreditava-se que apenas a nobreza praticava esse ritual de mumificação. Com o passar do tempo, os achados arqueológicos foram descobrindo múmias de camponeses rudimentares, com peças bem menos sofisticadas do que as múmias encontradas em túmulos luxuosos e tal, comprovando que toda a sociedade egípcia da época praticava a mumificação. O que difere são os métodos. É claro que a nobreza, a casta superior, ela dispunha de muito mais recursos para o processo de mumificação, inclusive mandando ali confeccionar sarcófagos que reproduzia a imagem, o rosto do morto na tampa do sarcófago, tal, etc. Mas fora isso, a técnica era comum a todos os camponeses. Medicina. Arquitetura. Como falar do Egito Antigo sem mencionar a grandiosidade das pirâmides de Gizé, a única das 7 maravilhas da antiguidade que ainda persiste, que resistiu à ação de Cronos, o deus do tempo que devora tudo, Somente as pirâmides de Gizé, das 7 maravilhas arquitetônicas da antiguidade, estão de pé, testemunhando a grandeza, a engenhosidade, a capacidade criativa, de um povo fantástico como os antigos egípcios. A pirâmide de Gizé, por exemplo, a pirâmide de Quéops em Gizé, a maior delas, é uma pirâmide que é equivalente a um prédio hoje de 50 andares. Estamos falando aí de uma construção arquitetônica de 150 metros de altura, com toneladas, milhares de toneladas de blocos sobrepostos de forma muito bem feita, a ponto de resistir 5.000 anos ou 50 séculos, Muito bem, a arquitetura egípcia, a medicina egípcia, a literatura dos egípcios, assim como a arte, a própria arquitetura e outras manifestações, ela tem como pano de fundo o elemento religioso, sagrado, a vida após a morte, esses elementos. Portanto, a principal obra da literatura egípcia é o Livro dos Mortos, que seria aí privilégio de alguns que acompanhariam o morto na viagem para o além, Então eu tenho medicina, arquitetura, literatura, conceitos matemáticos. Os egípcios tinham um amplo domínio, das 4 operações, tinham domínio de números fracionários, tinha domínio de até mesmo do pi, que é uma coisa detectada posteriormente pelos gregos, um princípio matemático, mas que os egípcios já tinham conhecimento disso, Astronomia. Os egípcios fizeram um verdadeiro mapeamento astronômico que foi usado e é usado como referência astronômica até os dias atuais. Então, só para citar alguns dos mais importantes legados deste que no início da nossa série de aulas eu falei um dos povos mais brilhantes, mais espetaculares de todos os tempos. Perfeito? Ok? No nosso próximo vídeo, nós falaremos de uma outra civilização também fantástica, a civilização, ou no caso, civilizações mesopotâmicas. Até lá!